Livro de Padre Germano, Memórias, romance mediúnico recebido pelo médium falante Eudaldo Pagés, registrado por Amália Domingos Soler. Capítulo 27. Os votos religiosos. Por mais que vocês estudem, por mais que vocês leiam e sua imaginação tenha bastante criatividade para dar forma e cor à vida monástica, nunca pintarão com exatidão esse quadro sombrio, esse quadro horrível das misérias e degradações humanas. É necessário ter vivido dentro de um convento. Já lhes disse que passei minha infância e juventude entre monges triste e solitário, mas que poderia ter vivido tranquilo se meu espírito houvesse sido mais dócil e não houvesse tido tanta sede de progresso. Eu me inimizei com meus superiores por conta de meu caráter revolucionário, por ser reformador incorrigível. Se houvesse sido mais obediente, minha vida teria sido até feliz dentro daquela esfera microscópica. Mas o que é completamente impossível é viver em calma em uma comunidade de religiosas. Não podeis imaginar o que são mulheres destituídas dos sentimentos naturais. Sabem que me apresentei a vocês tal qual sou. O mundo me chamou de santo e eu lhes disse repetidas vezes que estive muito longe da santidade, que amei uma mulher e prestei culto à sua memória, sendo sua sepultura meu altar preferido. Ali elevava meu pensamento, ali pensava nos pobres, ali pedia a Deus inspiração suprema para despertar o arrependimento nos culpados. Senti, amei, temi, tive todas as fraquezas dos outros homens e lhes faço essa advertência, porque como falarei um pouco das mulheres e as apresentarei tal como são na realidade, não pensem que querendo parecer santo, lhes demonstro aversão. Não. O que quero demonstrar é que a mulher educada, a mulher sociável, a mulher mãe é a que sabe amar. E não pensem que ao dizer mulher mãe me refiro a que tem filhos. Não, a mulher mãe é a que sabe amar. Infelizmente, sei disso por experiência. Uma mulher me levou em seu seio, recebeu meu primeiro sorriso, escutou minhas primeiras palavras e, apesar do íntimo parentesco que nos unia, afastou-me quando eu ainda não havia completado 5 anos. Essas mães desnaturadas são espíritos inferiores, cuja rebeldia está tão arraigada em seu modo de ser, que a maternidade não significa para elas mais que um ato puramente natural. E fazem o que fazem os irracionais. Dão o primeiro alimento a seus filhos e depois os abandonam. Outras nem isso fazem, pois sua perversidade domina em absoluto. E são mães apropriadas para os seres que vêm à terra sofrer cruéis expiações, pois tudo se relaciona na vida. A mulher, espírito tanto quanto o homem, assume o envoltório do sexo frágil para educar seu sentimento, para aprender a sofrer. É, pode-se dizer, um castigo imposto ao espírito. Por isso, a vida da mulher, ainda na civilização mais perfeita, tem no fundo verdadeiras humilhações. A mulher é um espírito rebelde que, sem educação, é o animal mais daninho que há neste mundo, posto a serviço do homem.
Escrevi essas mesmas palavras há alguns séculos, depois de ter passado uma longa temporada vivendo perto de um convento de religiosas, sendo o confessor daquela numerosa comunidade. Em minha última encarnação, meu caráter aventureiro e minha sede de progresso me fizeram viver muito depressa em um tempo em que se vivia muito devagar. E antes de me fechar em minha aldeia, sofri todo tipo de perseguições, mesmo em meu retiro. Mais de uma vez fui convocado pelo chefe do Estado e ameaçado de morte por meus superiores. Vivia em uma época em que dizer a verdade era um crime, e eu a dizia sempre, por isso minha vida foi uma luta incessante, uma batalha sem trégua. Tive o fanatismo do dever e fui religioso, não porque aceitasse os mistérios de minha religião, mas porque a moral universal me impunha seus direitos e deveres. Admirei o Cristo e quis imitá-lo, não em seu modo de viver e de morrer, porque nem tinha virtude, nem minha missão era a dele. Mas quis mostrar o que devia ser um sacerdote racional, interessando-me vivamente pela instrução da mulher, para que outros não sofressem as consequências que eu sofri. Todos os meus tormentos e agonias para mim não tinham outra causa que a ignorância de minha pobre mãe, e como eu havia sido tão imensamente desventurado, como a contrariedade havia sido meu único patrimônio, eu queria educar a mulher, tirá-la de seu embrutecimento, despertando sua sensibilidade. Porque se podem esperar todos os sacrifícios e atos heróicos de uma mulher sensível. A mulher amando é um anjo, mas indiferente para a humanidade, fanática para um credo religioso, é um demônio. Se essa personalidade existisse, se o espírito do mal tivesse razão de ser, estaria encarnado nas mulheres fanáticas. A mulher desapossada de seu principal atrativo, o sentimento maternal, é um espírito degradado que se apresenta neste mundo, fazendo alarde de sua inferioridade e de sua ignorância. Não estranhe que me expresse nesses termos, porque vi as religiosas muito de perto. Comprometido por conta de uma questão política, tive que sair fugido e fui pedir hospitalidade à superiora de um convento que ficava perto de uma hospedaria para os peregrinos, pois naquela época as peregrinações eram muito frequentes. Fui bem recebido, chegando em boa ocasião, pois a comunidade estava sem confessor, e como a superiora viu que eu era jovem e audaz, julgou que lhe poderia ser útil. Ela era uma mulher da nobreza que teve que esconder no claustro um deslize da juventude. Tornou-se ambiciosa, fez intrigas com precisão e sua autoridade e fama chegaram a ser tantas que fundou vários conventos e as jovens das mais opulentas famílias foram postas sob sua tutela para receber educação. E muitas delas professaram por instrução sua. Acontecia com aquela mulher o mesmo que com a mãe egoísta, que ao perder um filho se alegra quando outras mulheres perdem os seus e diz com sombria satisfação: que chorem, eu também chorei. Era isso que dizia aquela mulher sem coração quando uma jovem pronunciava seus votos chorando amargamente. Seus olhos me revelavam isso. Quando olhava uma jovem professa, recordava sua juventude, seu erro amoroso,
pensando com feroz complacência, dizendo com cruel satisfação: mais uma vítima, já que eu não pude ser feliz, procurarei fazer que ninguém seja. A superior era uma mulher de meia idade, inteligente e astuta, ambiciosa e vingativa. A serviço da religião fazia numerosos prosélitos, rígida até a crueldade, mantinha em sua comunidade a mais perfeita disciplina, entregando à igreja somas imensas que as infelizes alucinadas que ela fazia professar traziam como dote. Eu escutava aquelas mulheres e ficava petrificado. Quanta ignorância, quanta servidão e, no fundo, quanta imoralidade. Como da imoralidade à criminalidade só há um passo. Aquelas desventuradas cometiam até o infanticídio e ficavam serenas e tranquilas, acreditando que serviam a Deus, obedecendo às ordens de seus ministros. Eu olhava para elas espantado e dizia: Senhor, da mulher, daquela que deve levar em seus seios heróis da humanidade, que foi chamada para ser a companheira inseparável do homem, que pode compartilhar suas glórias, sendo parte ativa em seus estudos, em suas dores e em suas alegrias, que pode embelezar sua existência, porque tem atrativos e condições para se fazer amar, que é carne de nossa carne e osso de nossos ossos, que sente esses dores divinas da maternidade, que realiza o ato maior da natureza no sagrado instante em que dá a luz. O que faz a religião com ela? Embrutece-a, envilece-a, mutila-a, reduzindo à mísera condição de escrava, que nem é dona de seus filhos, e sufocando nela qualquer sentimento generoso. O que resta da mulher então? A mais impressionante deformidade em corpo e em alma. Todos os seus vícios passados reaparecem. Ela é astuta como a serpente, vingativa como o tigre, faz o mal e se regozija com sua obra, ou é um autômato que se move conforme os impulsos de outra vontade. E é para isso que a mulher foi criada? Para viver na mais humilde e vergonhosa servidão? Sendo a religião a base de todas as civilizações, porque em vez de remediar esse dano, pode-se dizer que é o causa? Compreendo melhor, embora não as aprove, as associações dos homens cientistas que se retiram a um claustro para meditar e a pedir à ciência a solução dos problemas da vida, mas as comunidades de mulheres são completamente desnecessárias. As mulheres são necessárias em todos os lugares do mundo, menos nos claustros e nas casas de prostituição. Supondo que se consiga unir, o que é muita pretensão, uma congregação de mulheres simples e virtuosas que de boa vontade se entreguem ao exercício da oração, de que servem esses seres profundamente egoístas que não consolam o órfão, nem dão apoio ao inseguro passo dos idosos, nem ajudam os desventurados em suas penas? Sob nenhum ângulo a mulher progride na vida monástica, ao contrário, estaciona e até retrocede. É considerada virtuosa ou inofensiva, mas é egoísta, posto que se afasta da luta do mundo. Quando pronuncia seus votos por desespero, torna-se tirânica, cruel. Quando a alucinação e a ignorância a jogam no claustro,
transforma-se em coisa, é um instrumento do qual homens perjuros se valem, e quando a timidez e a obediência aos mais velhos a obriga a renunciar ao mundo, vive morrendo, maldizendo e rezando ao mesmo tempo. Eu amava a mulher, considerava a única glória do homem, e ao vê-la tão envilecida me desesperava. Naquela comunidade via a mulher em todos os graus de embrutecimento, em todas as fases da degeneração e do sofrimento moral e material, tremendo diante do martírio, enlouquecida pelo terror. Presenciei a profissão de uma pobre noviça e fiquei horrorizado. Outra pobre menina estava próxima de pronunciar esses votos irrevogáveis que tantas desgraças causaram, e eu decidi salvá-la do inferno, de tão impressionado que estava com a luta da noviça que poucos dias depois de minha chegada professou. Aquela Marte sobreviveu por pouco tempo ao sacrifício e eu me alegrei com sua morte, porque era uma jovem dotada de grande sentimento e sofria terrivelmente, cercada de mulheres sem coração. Heloísa, sua companheira de infortúnio, ao vê-la morrer, olhou para mim e chorou silenciosamente, e compreendi que mais chorava por si mesma que pela morta. Quando chegou a hora de se confessar na véspera do pronunciamento de seus votos, eu disse a ela diante de um crucifixo: Heloísa, renuncias de todo o coração aos prazeres da terra? Sim, respondeu a jovem com voz insegura, olhando para a imagem do Cristo. Estás mentindo neste momento. Eu? Sim, tu. É necessário que a mulher, para se enterrar na vida, saiba por que se enterra. Quero supor que, alucinada e dominada pelos conselhos de teus padres e da superiora, pronuncias teus votos, acreditando que renuncias aos prazeres deste mundo com toda satisfação e contentamento. Mas imagina por um momento que, em vez desta imagem de Cristo, contemplas um homem de 30 anos com olhar de fogo, sorriso amoroso, gentil e bem apessoado, decidido a conquistar o mundo para depositá-lo a teus pés. Renunciarias ao seu amor, à tua eterna felicidade, à felicidade suprema de amar e ser amada? Sim, murmurou Heloísa, passando a mão pela testa coberta de suor. Estás mentindo, menina. O que teus lábios afirmam, teus olhos negam. Vai descansar e pergunta à tua alma o que queres, e eu pedirei à superiora uma prorrogação de 8 dias. Nesse tempo medita e não enganes a ti mesma, nem temas a ira de tua família, pois por algum motivo eu vim à terra para ser pastor de almas. A noviça olhou para mim, mas, temendo que os paredes falassem, emudeceu, e eu fui pedir uma audiência com a superiora, que ma concedeu logo. Comuniquei-lhe que Heloísa não estava bem disposta para a sua profissão e que era necessário dar-lhe pelo menos 8 dias para refletir. Muito mal feito, disse ela com secura. Essa jovem tem que professar, queira ou não queira. Seus pais desejam sua profissão, porque Heloísa é filha do rei e seu pai adotivo, como é natural, sente-se estorvado por essa menina, porque lhe recorda os desvaneios de sua esposa. Além do mais, traz em dote uma grande fortuna e o ouro é necessário para a igreja. Vais-me dizer que ela chora, mas eu também chorei,
e se eu pude sofrer, as outras mulheres também poderão. Mas a religião serve para condenar seus filhos ou para salvá-los? Concordo, e já é suficiente com que a mulher que tenha vocação para uma vida contemplativa se retira e viva entregue em suas estéreis preces ou a sua infecunda meditação. Mas a jovem que sente seu coração palpitar com a lembrança de um ser amado, por que deve ser sacrificada? Por que lhe negar os direitos e deveres que a natureza lhe concedeu? Na religião, a mulher deve encontrar um apoio, um amparo, leal conselho, mas nunca imposição nem tirania. Vais por muito mau caminho para obter o capelo, disse a superiora com amarga ironia. Quem segue pela senda da justiça e da verdade não precisa de capelos nem de tiaras para viver feliz. Eu quero ser um verdadeiro ministro de Jesus Cristo, quero amar ao próximo como a mim mesmo, quero ser um enviado de seu amor e equidade, quero que a mulher se regenere, quero vê-la não escondida nos santuários, esgotando sua vida em um quietíssimo improdutivo, mas fazendo parte da luta da vida. Quero que seja esposa e mãe, que compreenda quanto vale sua missão, que dentro de um convento desconhece por completo. Ficamos conversando mais de 3 horas. A superiora me ofereceu sua proteção se eu cooperasse com seus planos, e se eu fosse ambicioso, teria sido a oportunidade de um pouco tempo me tornar príncipe da igreja. Mas meu espírito, cansado das farsas humanas, estava decidido a progredir, pois havia muitos séculos rodado pela terra e não havia encontrado essa doce tranquilidade que o homem sente quando diz ao adormecer: cumpri fielmente meu dever. A meu pensar, em algumas ocasiões tive que usar a diplomacia para ganhar tempo, de modo que fingi seguir seus conselhos e combinamos que esperaríamos 8 dias para a profissão de Heloísa e que nesse intervalo eu procuraria incliná-la à vida monástica. Os pais da noviça também vieram falar comigo. Todos estavam desejosos de sacrificar aquela infeliz, cujos doces olhos prometiam um céu, um mundo de prazeres celestiais, ao homem a quem entregasse seu sensível coração. Pobre menina, como esteve perto do abismo! Quantos crimes foram cometidos à sombra da religião! Findo o prazo, pela manhã muito cedo fui à igreja e a noviça já me aguardava. Parecia uma morta, com seu hábito branco, seus grandes olhos fundos cercados de um círculo azulado, suas faces amareladas como marfim, seus lábios esbranquiçados e enrugados por um sorriso tão doloroso que, sem que murmurasse uma queixa, parecia que soltava gemidos lancinantes. Nunca vi uma imagem de dor tão comovente como aquela. As virgens ao pé da cruz, as dolorosas de seus mais renomados pintores, teriam parecido bacantes comparadas com a imagem de Heloísa. Como me impressionou o olhar daquela desventurada! Ao me ver, deixou-se cair a meus pés e com voz balbuciante disse: Obrigada, Padre, tu me compreendeste. E seu olhar concluiu sua confissão enquanto me perguntava: que farei para me salvar? Segue-me, eu te deixarei em poder de um homem
que velará por ti, não há tempo a perder, para grandes males, grandes soluções. Vamos aproveitar a febril agitação que há na comunidade com os preparativos de tua festa. Fica orando na capela do Santo Sepulcro e espera-me lá. O resto corre por minha conta. Efetivamente, como disse antes, Heloísa não parecia só um corpo, mas a personificação da angústia e da amargura. Ao medir o profundo abismo em que ia cair, sentira tão medo que todo seu ser se comovera extraordinariamente e estava desfalecido, exânime. Rapidamente fui dizer à superiora que Heloísa estava pronta para professar, mas que pedia 2 horas de repouso espiritual na capela do Santo Sepulcro e que eu julgava muito conveniente que lhe fossem concedidas. A superiora concordou sem suspeitar de minha intenção, porque acreditava haver-me comprado com a grande soma que me houvera oferecido se conseguisse que Heloísa professasse. O cálculo dos espíritos degradados é tão mesquinho que não podem compreender o desprendimento e o desinteresse das almas que se encontram em vias de progresso. Eu, nos 8 dias de espera, não havia perdido tempo e, como sempre que me propus a fazer um bem e encontrei obstáculos, venci-os com minha perseverança e, ao mesmo tempo, seres amigos me ajudaram em todos os meus empreendimentos. Quem quer fazer uma boa obra sempre encontra um caminho. A capela do Santo Sepulcro tinha um longo corredor que conduzia aos claustros do convento. Neles havia entrada para as abóbadas que serviam de túmulos e que tinham 2 portas que davam para o jardim do sacristão que passou a me servir. Ele foi tão meu que nunca me abandonou. Ele foi aquele que me ouviram citar inúmeras vezes, o bom Miguel, que me amou tanto quanto uma alma simples e boa pode amar. Ele arranjou cavalos e 3 hábitos de penitentes, e enquanto tudo era revolução no convento, eu, sem perder um momento, entrei na capela, tranquei a porta e disse a Heloísa: segue-me, não há tempo a perder. A pobre menina olhou para mim sem compreender e foi preciso repetir minhas palavras fazendo-a levantar. Mas a pobre estava sem movimento. Felizmente, Miguel, fingindo-se doente, em vez de ir à igreja, veio em meu auxílio. Na época ele era um homem vigoroso e ergueu a noviça nos braços como se fosse uma criança, e nós 2 a bom passo saímos do convento. Chegamos à casa de Miguel, dei rápidas explicações a Heloísa e ela, feliz ao se ver salva, recuperou forças como por encanto, cobriu-se com o hábito de penitente, montamos os cavalos e a galope nos afastamos daquele lugar. Quando foram atrás de nós, já estávamos em lugar seguro. Em meu quarto deixei uma carta para a superiora que dizia assim: Senhora, nunca esquecerei que, em um momento de verdadeira angústia para mim, vós me destes generosa hospitalidade. E hoje pago o vosso serviço com uma ação nobre, tirando de vós uma vítima que teria morrido, maldizendo o vosso nome e negando a existência de Deus. Devo a vós uma grande aprendizagem. Na comunidade que dirigis, vi toda a degradação e embrutecimento a que pode chegar a mulher e empregarei toda a minha eloquência para libertar as mulheres da humilhante servidão a que uma mal entendida religião as condena. Entreguei a jovem que queríeis sacrificar ao rei.
não nos persigais, pois possuo vossos segredos, e bem sabeis, posso fazer-vos perder e morrer em uma fogueira. Minha ameaça fez efeito. Segui meu caminho com toda a tranquilidade e consegui falar com o rei e entregar-lhe sua filha, que falou com tanta eloquência e sentimento que seu pai se comoveu e disse solenemente: Menina, se amas alguém, confessa-o ao padre Germano e ele que arranje teu casamento. Descansamos alguns dias e não havia me enganado. Heloísa amava um capitão da guarda do rei. Arranjei tudo e a primeira união que abençoei foi a de Heloísa e Jorge. Como fiquei satisfeito com minha obra quando os deixei na embarcação que os devia levar à Inglaterra. Heloísa estava transfigurada, linda, sorridente e radiante de felicidade, me dizia: Padre Germano, parece que estou sonhando. Se estou dormindo, faça-me morrer antes de acordar. É verdade que não mais voltarei ao convento? Não voltarás, dizia seu esposo. Saíste para não voltar nunca mais. Acredita, Padre Germano, que tu nos deste o que nunca poderíamos esperar. Eu amava Heloísa, mas não havia me atrevido a pedir sua mão a seus pais, porque minha pouca fortuna era muito inferior à dela, e eu estava decidido a me matar quando soube de sua profissão. Ela teria vivido desesperada, e tudo por quê? Porque a religião mal compreendida serve de tocha incendiária em vez de ser a imagem da providência. O navio levantou âncora e Miguel e eu ficamos à beira do mar um longo tempo, olhando a embarcação que se afastou lentamente, inflando suas velas aos ventos favoráveis. Heloísa e Jorge no convés agitavam seus lenços em sinal de despedida, e quando o barco se perdeu no horizonte, abracei Miguel dizendo: Vamos dar graças a Deus, meu amigo, por ter nos deixado contribuir para a felicidade dessas duas almas apaixonadas. Suas bênçãos e as de seus filhos atrairão sobre nós a calma dos justos. Louvado seja Deus que nos deixou ser seus mensageiros de justiça, seus enviados de paz e de amor. Desde então trabalhei o quanto pude para desenraigar o fanatismo religioso da mulher. Heloísa e Jorge não foram ingratos. Muitos anos depois estive em perigo de morte e principalmente ela foi meu anjo de salvação. Também educou seus filhos nos preceitos da religião que eu lhe havia ensinado. Tenho a profunda satisfação de ter evitado da última vez que estive na terra mais de 40 suicídios, com outras palavras, votos religiosos. Sim, salvei muitas vítimas com meus conselhos e no que me é possível hoje, prossigo meu trabalho, inspirando uns, comunicando-me com outros, para despertar o verdadeiro sentimento religioso. Eu quero que Deus seja amado, engrandecendo-se, instruindo-se, moralizando-se, humanizando-se. Não quero essas virtudes tétricas e frias que não sabem se compadecer nem perdoar. Quero que a mulher, dentro de uma vida nobre e pura, não sinta repugnância de olhar a desventurada que por fraqueza ou por ignorância caiu no lodo do mundo. Quero que a levante, que se compadeça, que a aconselhe, que a guie, que a mulher ame, e as que vivem dentro das comunidades religiosas não se amam porque não podem se amar, porque vivem sem educar seu sentimento.
As religiosas se afastam do carinho de seus pais e irmãos e renunciam ao amor de um esposo e às carícias das crianças. Não fazem nada para exercitar o sentimento que adormece por completo. A mulher sem sentimento, não esqueçam jamais, é a cobra venenosa, o réptil que se arrasta pela terra, o espírito cheio de vícios que não dá um passo na trilha do bem. E o espírito tem obrigação e necessidade de progredir. Eu amo muito a mulher, e pelo mesmo motivo que sempre a amei e a considerei o anjo do homem, combati seu fanatismo religioso que seca nela as fontes da vida e deixa de ser mãe amorosa, filha obediente, esposa apaixonada e se transforma em um espírito morto para o amor. E o espírito que não ama é o Satanás de todos os tempos. Mulheres, espíritos que encarnam na terra para sofrer e progredir, para se regenerar por meio do amor e do sacrifício, compreendam que só amando serão livres, sejam úteis à humanidade e serão gratas aos olhos de Deus. Compartilhem com o homem suas dores e terão momentos de alegria. Recordem que não vem à terra para ser árvore sem fruto, e sim para sentir, para lutar com os sofrimentos da vida e conquistar com sua abnegação outra existência mais proveitosa, na qual possam gozar felicidades e prazeres que desconhecem por completo. O fanatismo religioso foi e é e será o embrutecimento dos espíritos rebeldes e o estacionamento das almas mais adiantadas. Mulheres, adorem a Deus embalando o berço de seus filhos, sustentando vossos pais, trabalhando para ajudar seu marido, consolando necessitados. Se tiverem fanatismo, tenham-no para fazer o bem, e de míseras desterradas que são agora, recuperarão seu posto nos mundos luminosos que vocês chamam de céu. Acreditem em mim, eu vivi muito, sou espírito muito velho e vi a mulher escrava no gineceu, vendida e trocada por alguns bois, pois se tinha por ela a mesma consideração que pelos quadrúpedes úteis para as tarefas agrícolas. Contemplei-a afundanda no vício, ora vestida com as toscas vestes do penitente, habitando uma caverna, ora em tétrico convento, fazendo parte de comunidades religiosas. E foi nesse estado que me inspirou mais compaixão e mais desprezo ao mesmo tempo, porque foi quando a vi desapossada de qualquer sentimento humano. Não é possível explicar a metamorfose que se opera no espírito com a vida monástica. É uma humilhação constante, é uma abdicação tão completa da vontade individual que uma religiosa é uma máquina, e o que é a mulher transformada em coisa? Quase menos que um irracional. Pobre mulheres! Se vocês pudessem compreender quanto atrasam sua redenção, como atuariam de maneira diferente. Mas entendam, se quiserem viver, se quiserem se elevar e fazer parte da grande família racional, amem a Deus amando a seus pais, e quem não os tiver, que ame os órfãos e os doentes, pois há muitos. Estudem tudo que as cerca e se convencerão de que o absurdo dos absurdos, o erro dos erros, a loucura das loucuras é pronunciar votos religiosos, truncando as leis da natureza em todos os sentidos. Seja a completa abstinência, seja a entrega a prazeres ilícitos,
de qualquer maneira infringe as leis divinas e humanas. O homem e a mulher foram criados para se unir, autorizados pelas leis vigentes para formar a família e viver moralmente sem violação de votos nem ocultação de rebentos. Tudo que se afastar da lei natural causará o que até agora tem causado: densas sombras, fatal obscurantismo, superstição religiosa, negação do progresso e desconhecimento de Deus. A escola materialista deve sua origem aos abusos das religiões. Sombras mais sombras levariam a humanidade ao caos se algo superior a todos os cálculos humanos não difundisse a luz sobre vocês e a voz do passado não lhes dissesse. Espíritos encarnados que, agrupados nesse planeta, formam numerosos povos, se até agora não fizeram nada além de amontoar escombros, já é hora de que comecem a removê-los e sobre as ruínas de todas as religiões levantem o lema do cristianismo raciocinado. Isso é o que lhes dizem os seres de além-túmulo, as almas dos mortos, que lhes vêm mostrar que o purgatório, o inferno, o limbo e a glória são lugares inventados pela raça sacerdotal e que para o espírito não há mais por vir que o progresso na inacabável eternidade. Dia chegará em que os espíritos se comunicarão facilmente com todos vocês e então tenham certeza de que as mulheres não pronunciarão votos religiosos. No lugar que hoje os conventos ocupam, cemitérios da inteligência, serão erguidos edifícios grandiosos que servirão de templos da indústria, pois neles haverá imensas oficinas, boas escolas, fazendas modelo, laboratórios químicos, observatórios astronômicos, bibliotecas, museus, casas de saúde e verdadeiros asilos para os órfãos e os anciãos, que hoje só conhecem na terra o amargo escárnio da caridade. Adeus, meus amigos, meditem sobre minhas palavras e não esqueçam que eu os amo, especialmente as mulheres, porque a elas pertence a menina pálida, a dos cachos negros, espírito de luz que me espera e a quem nunca deixarei de amar.